Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo aqui vai pro terceiro ano, pros terceiros, né, da Escola Zilda Braconi. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fascismo, tá? Eu vou explicar pra vocês o que é o fascismo, pra gente iniciar os estudos sobre a Guerra Civil Espanhola, tudo bem? Então vamos lá, espero que vocês gostem. Bom, gente, a doutrina fascista, ela nasceu na Itália, num período dali da primeira metade do século XX. Era um conjunto de ideias que eram defendidas pela direita, pelos conservadores na Itália, e elas serviam como resposta a uma crise econômica mundial. Como vocês viram no último vídeo, eu gravei para vocês falando sobre o período entre guerras, ocorreu a crise de 29 nos Estados Unidos, né? A quebra da Bolsa de Valores. Isso vai gerar uma crise mundial, né? Vai gerar uma crise no mundo todo, inclusive no Brasil e na Itália. A Itália, quando termina a Primeira Guerra Mundial, eles já saem meio com raiva da Primeira Guerra, porque eles mudaram de lado na Primeira Guerra Mundial. Eles mudaram para o lado da Tríplice Entente, com a promessa de ganhar terras, de conseguir territórios e etc. E a Tríplice Entente não cumpre com a sua palavra. Então a Itália saiu sem ganhar seus territórios, com dívidas, numa situação econômica complicada da Primeira Guerra Mundial, e ainda quando chega o período da crise de 29, a situação fica ainda mais difícil e insustentável. E como nós sabemos, em momentos de crise, normalmente ideias radicais surgem, e entre essas ideias radicais surgiu o fascismo, né, lá na Itália. Eles tinham como símbolo o fascio, vou colocar a imagem para vocês, que significava a união da nação. A união faz a força. É um símbolo romano, tá, do antigo Império Romano, que cada madeirinha desse símbolo significa os cidadãos da Itália unidos sob um líder forte, que o machado representa esse líder, para levar a nação para o seu melhor momento, né, para o seu desenvolvimento. Então, o fascio é o símbolo do fascismo e ele diz um pouco sobre as ideias que eram defendidas por esses fascistas. Então, o fascismo, ele vai ter várias vertentes, né? Cada país vai chamar os fascistas de uma forma diferente. Na Itália eram fascistas mesmo, porque vai ter o Partido Fascista. Aliás, eles defendiam um partido único, só um partido no país. Na Alemanha serão os nazistas, né? Os alemães e os italianos vão ter uma característica diferente entre os dois, porque os alemães eles tinham uma veia antissemitista, ou seja, eles tinham o ódio concentrado aos judeus, né? Culpavam os judeus pela crise econômica, e os italianos não tinham tanto essa característica. Então, quando nasce o fascismo, nasce, claro, um inimigo, mas no caso dos fascistas, o inimigo eram os comunistas. Tá? Para eles, para os fascistas, os comunistas eram um problema da Itália e do mundo, e que os comunistas que levaram a crise econômica para o mundo inteiro. E a gente sabe que não foi bem assim, né? Que os Estados Unidos, com a crise e a quebra da Bolsa de Nova York, que expandiu essa crise mundial. Então, na Itália vai ser fascista, na Alemanha nazista, e no Brasil eles vão ser chamados de integralistas, tá? Eles vão ser chamados de integralistas no Brasil. Então, cada país vai ter lá o seu número de fascistas. Quais são as ideias bases para o fascismo? Primeira, o totalitarismo. O que é o totalitarismo? Uma das características do fascismo. A ideia de ter um governo forte, centralizado, tá? Que controla constantemente a população o tempo inteiro, que reprime qualquer indivíduo que seja contra as ideias do partido, que controla os meios de comunicação e que centralize a nação nesse sentimento de levar a nação a um outro patamar, juntando o povo em torno de um líder forte, tudo bem? A nação vai trabalhar para esse líder e, em contrapartida, o líder vai proteger essa nação.
Eram essas ideias do governo totalitário. Então, normalmente em governos totalitários, desse período ou até hoje, governantes que desejam colocar em prática essas ideias, eles representam um governo forte, centralizado e que reprime qualquer direito individual e qualquer liberdade. A ideia é que o povo esqueça sua liberdade, deixe sua liberdade para um bem maior que a nação, tá? Outra característica vai ser o nacionalismo. Então, eles vão incentivar a população a criar um sentimento nacional, um sentimento de pertencimento, né, da nação, e que a nação está acima de qualquer outro interesse. Então, está acima da sua vida, dos seus familiares, da sua comunidade. A nação está acima de você como indivíduo. E vai ter uma propaganda forte, tá, na Itália, na Alemanha, com a ideia de espalhar esse nacionalismo. Eles vão criar bandeiras, hinos, para determinar que a população se una em torno desses símbolos, tá? Então, por exemplo, na Alemanha, eles vão utilizar a bandeira nazista, que é a bandeira com símbolo, aquele símbolo que vocês conhecem, a suástica. Na Itália vai ter o símbolo da bandeira fascista, né, que é a bandeira da Itália, com uma ave no meio, simbolizando os fascistas, que depois eu coloco para vocês também. Então, eles vão juntar o povo nessa ideia de nação, fazer orações para a nação, oração ao líder, fazer as pessoas sentirem que pertencem àquela nação. E quem não faz parte dessa nação é inferior, deve ser excluído desse grupo. Então, quem não faz parte dessa nação, desse grupo, dessa etnia, é inferior, é um sujeito inferior. Esse era o sentimento dos fascistas, né, que eles desejavam. Outra característica é o militarismo, né? Para nações fascistas, ideologias fascistas, eles acreditam que a guerra é um meio de mostrar sua superioridade e conseguir também espaço, porque eles acreditam que o espaço vital, existe um espaço vital para aquela nação superior e que eles devam tomar esse espaço, ou seja, por meio da guerra, invadir outros territórios e tomá-los, porque eles seriam superiores na ideologia fascista. Outra característica é o culto à força física. Eles vão fazer com que a população invista em desenvolvimento físico, né, ficar fortes, saudáveis, porque como povos superiores, eles deveriam ser fisicamente superiores também. Então, vai ter um culto à força física em detrimento da intelectualidade. Então, a leitura, os livros serão queimados em governos fascistas. A ideia é de que quem pensa é o líder e o povo só executa. O povo tem que se preocupar com a força física e não com a intelectual, porque a intelectual já teria os líderes lá prontamente para esclarecerem as questões sociais, econômicas e políticas por eles. Outra característica forte vai ser o culto ao líder, tá? Os fascistas vão criar um culto específico para cada líder, cada país, e esse culto envolve a adoração do líder sobre a sua individualidade, ou seja, o líder ele é mais importante do que você mesmo, você tem que adorar e amar o líder mais do que si próprio. Então, vão ter passeatas onde o líder faz um discurso, a população ovaciona, né, aplaude esse discurso. Vão ter cumprimentos específicos para os líderes, né? Então, o Hitler, por exemplo, vai ser chamado de Führer nesse contexto. Ele é o grande líder. O Benito Mussolini, que vai ser o fascista líder da Itália, vai ser chamado de Duce também, é o líder máximo da Itália. Então, as pessoas vão adorar esses líderes com o objetivo de que eles sejam exaltados quase como seres divinos, tá? Como seres superiores divinos, estão acima da população e por isso que eles deveriam levar a população, conduzir a população desses países. Aqui no Brasil, os integralistas, eles tinham uma frase de efeito chamada Anauê, eles falavam Anauê nas manifestações, que é uma frase indígena. Como eles eram nacionalistas, né, que isso é uma característica do fascismo,
eles valorizavam as línguas indígenas, porque mais nacionalista que isso não tem como, né? Então essas ideias vão se espalhar pela Europa, vai chegar na Itália, né? O Benito Mussolini, líder dos camisas negras na Itália, líder do partido fascista na Itália, ele vai chegar ao poder, ele vai ser declarado primeiro-ministro. Na Alemanha, o líder nazista era o Hitler, né? Do partido dos trabalhadores alemães. Ele vai chegar ao poder de uma forma até democrática, tá? Que ele chega no poder por meio de eleições e tudo mais, eleições indiretas, mas eleições. E na Espanha isso também vai acontecer. A gente vai ver um pouquinho sobre a Guerra Civil Espanhola, porque a Guerra Civil Espanhola vai ser um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Os mesmos grupos inimigos que vão se formar na Segunda Guerra Mundial estão formados na Espanha durante a Guerra Civil. E a Guerra Civil acontece antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Ela acontece em 1930. Começa a Guerra Civil Espanhola, tá? Em 1930, eles já estavam organizados ali em dois grupos, né? A Frente Popular, que era antifascista, e os falangistas, que eram fascistas de fato, tá? Os nacionalistas. Então, eles estavam ali organizados em dois partidos. O general Francisco Franco, que era falangista, ele dá um golpe de Estado, ele toma o Estado para ele, tá? E essa tentativa de tomar o Estado para ele vai gerar uma guerra civil lá na Espanha. Então vai ser uma guerra formada em 1936 entre os falangistas fascistas que adoravam essa ideologia, né, que cultuavam essa ideologia lá na Espanha, e do outro lado a Frente Popular antifascista contra as ideias fascistas. Essa guerra civil vai acabar com a Espanha. Eles vão testar armamentos para a Segunda Guerra durante a Guerra Civil Espanhola, tá? O general Francisco Franco vai se aliar, aliás, com o Mussolini, posteriormente com Hitler. Então, eles vão treinar, usar seus armamentos durante a Guerra Civil Espanhola, vão ser apoiados. E também o grupo que vai se formar contra os nazistas fascistas para a Segunda Guerra Mundial também vão ajudar a Frente Popular para poder evitar que os fascistas tomem o poder na Espanha. Tem uma imagem muito interessante de Guernica que eu vou colocar para vocês, que a cidade foi destruída pelos bombardeios alemães. Tem até uma obra de arte feita do Portinari de Guernica, tá? Mostrando como foi os embates lá na Espanha contra os fascistas, mas que os alemães destruíram com bombardeios a cidade. E era uma forma de testar, né, suas armas, suas bombas e tudo mais. O Hitler e Mussolini, na Guerra Civil, para eles foi essa oportunidade, né, a oportunidade de vencer. A Frente Popular vai contar com a ajuda soviética, tá, e voluntários da Europa e da América, mas no final o general Francisco Franco vence, tá? Ele vence a guerra e os fascistas tomam conta da Espanha. Ele vira o general que deu um golpe de Estado e que vai permanecer na política espanhola de 1939 até 1975, tá? Eles ficam 3 anos em guerra, de 36 até 39, na Guerra Civil Espanhola. Esses dois lados, né, brigando pelo poder. No final, em 39, o general Francisco Franco vence com a ajuda do Mussolini e do Hitler e se torna o ditador da Espanha, ficando até 75. Ele demora muito no poder, mais do que o resto da Europa. E aí no próximo vídeo eu começo falando um pouquinho mais sobre a ascensão do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, fiquem bem e usem álcool em gel.